Foi. Boa noite a todos que estão aqui comigo. Boa noite. Nossos irmãos estão aqui. A você que também está ligado conosco aí. Que bom você estar conectado, né? Se você está assistindo agora, ao vivo, você vai assistir em outro momento, de manhã, de tarde, de noite, né? Para nós aqui é noite. Mas se você estiver assistindo aí em outro horário, então bom dia para você, boa tarde, boa noite. São um pouquinho depois das 7 aqui. Nós temos os cultos todos os domingos à noite aqui na igreja, na rua Caminha de Amorim, 230, aqui no bairro do Alto de Pinheiros. Então você pode procurar colocar no seu GPS aí. Se você quiser estar conosco aqui, seria muito bom, tá? Nós todos os domingos nós estamos estudando esse livro aqui, ó, que é o Apocalipse, Resposta de Esperança, né? Revelações de Esperança, esse material aqui. É um material bem interessante para estudar. Você que é cristão, você que é evangélico, você que é católico, você que é espírita, você que é ateu, enfim, você pode solicitar que nós mandamos para você com muito carinho, com muito respeito, com muito amor e gratuitamente. Você pode pedir, nós vamos enviar para você e você pode nos acompanhar aqui através desse estudo. Nós estamos na 11ª lição, são 20 e poucas lições, então dá tempo de você ainda receber na sua casa. Esse é um material riquíssimo, com muito valor. São 21 lições. Nós estamos bem no meio. Hoje nós estamos bem no meio bem no meio. Não é? Esse material ele tem um anexo que fala, sim, um anexo riquíssimo, falando sobre os 10 mandamentos, as visões do profeta Daniel, não é? A profecia das 2.000 tardes e manhãs, a organização do livro de Apocalipse, as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas, não é? Cada uma delas, o que significa isso, os eventos finais, as pragas. Você pode solicitar que nós mandamos para você esse material aqui com muito carinho, tá bom? Se você quiser vir também, todos os domingos à noite, a gente depois do culto, nós temos aqui um momentinho de confraternização, a gente sempre come alguma coisinha saudável, gostosa. Hoje vai ter uma coisa muito gostosa que eu já soube, não é? Muito bom. Então você é bem-vindo aqui, tá? Deus te abençoe. E se você quiser uma oração também, você pode colocar aí embaixo. Olha, eu gostaria que orassem por mim. E aí nós vamos orar por você. Nós temos uma pessoa que vai te atender aí, a Sara. Ela está conectada aqui conosco sempre. Então você pode colocar o seu pedido e ela responde para você com muito carinho, tá bom? Então vamos cantar. Já vamos começar então o culto, cantando o hino. A Débora vai colocar aqui na frente. Nós temos aqui uma tela, talvez você não consiga olhar direito. Cantando a luminosidade, parecido, mas vamos cantar aqui, tá bom? Quando for chamado, no hino. Fala de uma grande reunião, né? Uma festa. Aprovado está perante mim. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso em luz romper, e aos inimigos triunfantes meu Jesus se apresentar, e chamado então eu fosse lá estarei. Quando for então chamado, quando for então chamado, quando for então chamado, aprovado hei de estar perante o Rei. Neste tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os salvos ressurgidos atingirem o porvir, e chamado então eu fosse lá estarei. Quando for então chamado, quando for então chamado, quando for então chamado, aprovado hei de estar perante o Rei. Vibrarei por meu Jesus até o dia terminar, falarei do seu amor por nós aqui. Quando tudo aqui cessar e meu constante labutar, e chamado então eu fosse lá estarei. Quando for então chamado, quando for
então chamado, quando for então chamado, aprovado hei de estar perante o Rei. Angelina, esse hino tem lá na Angola? Tem, pastor. Vocês cantam esse hino lá também? Sim, cantamos. Eu vi que você estava cantando aí. Você deve conhecer esse hino, né? Certo, pastor. Vamos orar então. Obrigado, Senhor Deus, pela bênção extraordinária desse dia e de nos encontrarmos na Tua casa de oração. Casa aberta para todos os povos, onde, sem dúvida alguma, o Senhor se faz presente aqui conosco, mais uma vez hoje à noite, para que juntos, Senhor Deus, com a bênção do céu, aprendamos mais a respeito da revelação do livro de Apocalipse, do tempo do fim, que nos ensina, Senhor Deus, a estarmos prontos e preparados para encontrar Jesus quando Ele voltar das nuvens do céu. Abençoe aqui nossos irmãos que estão conosco na igreja, bem como também aqueles que estão conectados conosco através da internet. E todos, Senhor Deus, recebam nesta noite a bênção que está reservada a cada um de nós. E ao abrirmos a palavra, que a palavra fale para nós, que abra a nossa compreensão, o nosso entendimento, para que saibamos a maneira de agir e a maneira de nos portarmos diante dos últimos acontecimentos da história desse mundo. Abençoa-nos e guarda-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Mais uma vez, bem-vindos. Eu vou travar aqui. Que bom que você está com a gente, tá? Nós estamos na série de estudos. Hoje nós vamos dar mais um passo em direção ao aprendizado das revelações do livro de Apocalipse para nós. Nós vamos estudar um pouquinho hoje sobre as 7 trombetas. Bom, eu não sei se isso aqui já aconteceu com vocês, de vocês estarem no trânsito e atrás de você aparecer uma ambulância. Já aconteceu? Já às vezes isso? Tá. E aí é o seguinte, e parece que o motorista da ambulância tem que ser muito, muito hábil, né? Porque eles passam em lugares assim que inicialmente parece inacreditável que ele vai passar por aquele cantinho, né? Parece que vai arranhar o seu carro. Eu fico muito receoso quando eu vejo uma ambulância e ela vem com a sirene levantada, ela vem não é, com todo o barulho possível para alertar, ela vem nos alertar de que algo está acontecendo, certo? Algo está acontecendo, alguma coisa está acontecendo naquele momento, ou alguém está lá dentro. Você sabe que é proibido, sabe disso, Débora? Que é proibido, Débora, eles ligarem a sirene se não tiver nenhum paciente dentro? Quem vai fiscalizar? Mas se parar, se fiscalizar, se parar vai ter que receber multa. Sim. Sabia disso, Angelina? Aqui no Brasil, assim, se tiver... eu estou falando porque nós temos um irmão aqui de Angola, que é membro da nossa igreja, e aí se você, aqui no Brasil, se você tiver a sirene ligada e não tiver ninguém dentro da ambulância, é passivo de multa. Né? Passivo de multa. Então tem que ter alguém, para que quando liga lá a sirene, é sinal de que é uma emergência, é algo importante, é algo que tem que ter um alerta, né? E algumas cidades do mundo que o dia inteiro é barulho, né? Barulho, sirene para lá, sirene para cá. Se você um dia for em uma outra cidade, né? Especialmente na Nova York, Nova York é uma barulheira de sirene para cá, sirene para lá, é o dia inteiro sirene, né? Pessoas que necessitam, cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro. Mas eu já enfrentei isso aqui, esse aqui é o SAMU 92, né? Já enfrentei algumas vezes de ter que abrir espaço na via pública para que uma ambulância passasse, né? Bom, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre esses sinais sonoros. São sinais sonoros. A Bíblia nos apresenta, no livro de Apocalipse, nós encontramos 7 sinais sonoros, que a Bíblia chama isso de trombetas. Trombetas, sabe o que é uma trombeta? É um trompete. Sabe o que é um trompete? Uma corneta. Né? Igual dos 3 anjos. Exatamente. Similar aos 3 anjos com uma corneta, uma trombeta, não é? Um trompete. A gente usa aqui como trompete. Trompete é um instrumento musical que você usa. Eles usam muito isso no exército, no quartel, para chamar atenção. Em casamento, sabia casamento é isso? Casamento, quando a noiva vai entrar, sempre tem 2 lá na frente que eles levantam a trompeta, não é? O trombone, assim, o trompete, a corneta. Ele vai lá e toca e a noiva entra pela igreja. Né? Funeral militar.
funeral de militar. Então, assim, em eventos marcantes, talvez em eventos que tem a ver com guerra. Quando havia guerra, eles tocavam a trompeta, né? A trombeta, que trompeta em espanhol. Né? Trompeta em espanhol. A trombeta, eles tocavam com força para alertar o povo, alertar. Esse barulho sonoro, ele tem a ideia de alertar as pessoas, chamar atenção. Então, o livro de Apocalipse, ele apresenta para a gente 7 trombetas, que nada mais é do que chamar a atenção daquilo que está acontecendo, daquilo que vai acontecer e daquilo que Deus propõe para a gente. Você que está conectado comigo, nós como adventistas, nós não temos uma definição clara sobre esse assunto. Nem nós temos uma definição clara do assunto. Talvez esse seja um dos temas mais desafiadores. Talvez a visão das 7 trombetas é um dos temas mais intrigantes do livro de Apocalipse de todo o Novo Testamento. Aí você vai dizer assim, cara, por que a gente vai estudar isso? Acho que é importante a gente saber, mesmo que a gente não tenha toda a compreensão, mas é importante você gastar um tempo estudando sobre isso. Eu não vou ler hoje todo o texto, porque nós teremos que ler do capítulo 8, do primeiro versículo, até o capítulo 9, do versículo 21. Desculpa, do versículo 11. Então nós teremos que ler muitos textos. Aliás, desculpa, 9 é 21 mesmo, é 21, isso mesmo, né? Do capítulo 8, versículo 1, até o capítulo 9, versículo 21, que trata a respeito das trombetas. E aliás, fala de 6 trombetas. 6. Aí é um hiato entre o capítulo 10 e o capítulo 11, até chegar então à 7ª trombeta. Então esse é um estudo que da minha parte merecia um pouco mais de tempo para a gente poder fazer, que nós não temos todo o tempo aqui para fazer isso. Mas aí nós vamos dar apenas assim, uma visão geral do assunto, daquilo que nós entendemos com respeito a isso. De que tratam as 7 trombetas? Do que elas tratam? Qual é a natureza delas na Bíblia? Quando elas são tocadas? Então são respostas que a gente precisa procurar. Na maioria dos casos do Antigo Testamento, porém, as trombetas elas eram utilizadas no contexto da liturgia do templo e das guerras santas. Então, quando havia uma guerra santa, quando havia alguma festa no santuário, eles tocavam as trombetas. E talvez o texto mais emblemático que a gente possa entender exatamente sobre esse assunto, no Velho Testamento, está no livro de Números, capítulo 10. Eu vou convidar vocês para abrir a Bíblia comigo lá. Números, capítulo 10. Vamos abrir lá. Números, capítulo 10, lá no Velho Testamento, que compõe ali o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, capítulo... Sim, capítulo 10. Já achou aí? Está muito rápido. Versículo 8. Versículo 8. Quer ver? Capítulo 10. Você que está me acompanhando aí pela internet, pela mídia social, você pode pegar a sua Bíblia. Vai lá, pega a Bíblia. Você que está aí sentadinho aí, pega a Bíblia lá. Pega a Bíblia e vem acompanhar a gente. Números é o 4º livro do Velho Testamento. E aí o capítulo 10, o verso 8, 9 e 10. Aí você vai entender um pouquinho a respeito dessa... Por que eles tocavam as trombetas, tá bom? Quando isso era feito? Então, acompanhe comigo aí, capítulo 10 do livro de Números, versículo 8, 9 e 10. Eu vou ler aqui e você me acompanha aí, tá certo? Os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas. Primeira questão que vocês têm que saber aqui. Quem tocava era somente os filhos de Arão. Outro não podia tocar, essa era a função deles, tá? E a vós outros será isto por estatuto perpétuo das vossas gerações. Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Então, entenda uma coisa aqui. O primeiro aspecto que a gente olha aqui nesse texto é que só os filhos de Arão tocaram. Segundo, quando eles saíram para pelejar, para a guerra, o toque da trombeta era um clamor a Deus, como tipo uma oração. Eles clamavam a Deus para que Deus se fizesse presente com eles. Era um chamar a atenção de Deus para que eles pudessem estar sob a proteção do Senhor. E o verso 10, da mesma sorte no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus.
eu sou o Senhor vosso Deus. Então veja, o que nós aprendemos aqui nesse texto? Primeiro, havia um grupo de pessoas que tocavam a trombeta, tá bem? Havia um grupo de pessoas que faziam isso, e eram só os filhos de Arão. Não era filho de outro, nem de outro, eram os filhos de Arão que faziam isso. Assim como também assim como no Apocalipse, quem toca a trombeta é um anjo, certo? Então aqui fala que Arão tocava. Segundo, eles tocavam as trombetas para o quê? Para enfrentar uma guerra, um desafio. Ao mesmo tempo, era um clamor a Deus para que Deus se fizesse presente com eles. E terceiro, por que eles tocavam a trombeta? Porque era um momento de alegria, né? Era de êxito, de glória, pelas vitórias que eles alcançavam depois de uma batalha. Ou também quando fazia menção das festas. Então isso havia um simbolismo atrás de tudo isso, né? Você sabe que é o seguinte, o tocar da trombeta, ela expressa sentimento, né? Tanto para a guerra, como de alegria, né? A gente conhece mais aqui no Brasil como alegria, né? Alegria, assim, os casamentos, né? Pelo menos, eu vejo mais isso. Quando ele morreu, foi tão... Então, o sinal de respeito, né? De reverência, né? Ali toca a trombeta em sinal de reverência, né? No quartel, muitos aprendem a tocar isso, porque é um momento que vai para a guerra. Aliás, cada toque da trombeta indica um tipo de marcha, indica um tipo de comportamento, indica o que deve ser feito. Então, existem também os toques específicos, né? Mas isso não é o foco aqui, né? Mas só para a gente entender, né? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, o toque da trombeta simbolizava a intervenção de Deus na história. Então, ele era tocado porque Deus fazia a sua intervenção. Como o texto revela, as trombetas eram instrumentos sagrados e, em via de regra, eles eram tocados pelos sacerdotes para pedir a Deus que se lembrasse do seu povo. No caso dos filhos de Arão, como nós vimos aqui anteriormente. Há outros textos também, no livro de Êxodo, né? São dois textos de Êxodo. O toque das trombetas do Antigo Testamento indicava a manifestação de Deus nos acontecimentos mais importantes da história de Israel. Ao entregar a lei do Sinai, o que aconteceu lá? O que aconteceu na montanha lá? Lembra o que aconteceu no Monte Sinai? O que aconteceu lá? Diz que houve um forte clangor de trombetas, houve trovões, relâmpagos. Quer dizer, era chamar a atenção para aquele momento que estava acontecendo. Aliás, a Bíblia também afirma para a gente que quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, os anjos virão também com um sinal de trombetas. Não é? Aliás, quando os mortos ressuscitarem, a Bíblia fala assim, quando for soada a última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeira etapa. Não é? Primeiro turno. Então não espere ressuscitar no segundo turno, porque senão você vai ter problema, no primeiro turno mesmo. Né? Então diz aqui o seguinte, a Bíblia fala que quando tocar a última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Você vê, quando tem esse manifestar na trombeta, isso acontece, a Bíblia fala de acontecimentos extraordinários, acontecimentos magníficos. Né? Esse conceito ele continua no Novo Testamento, o conceito da vitória, o conceito da bênção de Deus, o fato de tocar a trombeta. E fora do Apocalipse capítulo 8, verso 11, que é onde está o texto de hoje, onde vamos navegar um pouquinho mais tarde, não é? Fora de Apocalipse 8, 11, as trombetas estão relacionadas à aparição e à intervenção de Deus, especialmente agora no tempo do fim. Não é? Porque há muitos sinais que são demonstrados no tempo do fim que terão esse comportamento, tá bom? Em outras palavras, o toque das 7 trombetas consiste em uma série de intervenções de Deus em resposta à oração do seu povo. Então, o tocar é a resposta. Por exemplo, você vai encontrar no Apocalipse 8, de 8 até o 8 e 9, que é onde tem especialmente as trombetas, as 6, depois no verso 11, a 7. O que é isso? Isso é a resposta ao clamor do povo de Deus. É a resposta ao clamor daqueles que foram selados pelo povo, selados por Deus. Aqueles que aceitaram seguir a Deus. E esse grupo, as trombetas é a resposta da oração de Deus através do seu povo. Tá bom? Vamos ver o seguinte, vamos pegar agora Apocalipse. Olha, eu não vou ler isso aqui todo, irmão, está aqui na tela. Ó. Vamos aqui para a resposta do material. Você que está comigo conectado agora, então assim, ó,
esse material ele tem perguntas e respostas. E aqui na igreja, a gente sempre faz uma introdução e depois nós vamos tratar sobre as perguntas e respostas. Bom, a primeira pergunta diz assim, né? O que representam as primeiras 6 trombetas do Apocalipse? Bom, irmãos, o texto é muito longo. O texto vai ali, ó, de Apocalipse 8, verso 1 até o 9, 21. Ele é muito extensivo. Então eu vou dar o seguinte, eu vou dar um resumo para vocês, tá? E a gente depois vai lendo algumas porções desse texto. Ó, você que está comigo, talvez você não consiga ver bem aí, mas do lado esquerdo aqui, assim, o meu lado direito e o esquerdo de vocês, aqui está a primeira trombeta, a segunda trombeta, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. E do lado direito está o que vai acontecer, o que já aconteceu. Oi? Não sei se dá para colocar na tela, será? Sim. Eles conseguem ver a apresentação. Ah, consegue? Consegue ver? Não dá para ver aí? Dá. Ó, o que a Ângela está mostrando para você aí é que existe uma relação do lado direito com o lado esquerdo, onde tem as trombetas primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. E qual é o fato que acontece em cada uma dessas trombetas? São fatos que acontecem que a gente poderia chamar, por exemplo, algumas pragas, alguns acontecimentos que virão de acordo com as orações dos filhos de Deus e que vai ser resposta ao clamor dos filhos de Deus. Então vamos relacionar aqui. Não sei se vocês já tiveram a condição de ler isso em casa, acho que não, né? Mas está aqui, ó. Por exemplo, ó, a primeira trombeta, qual que é a manifestação que acontece aqui? A primeira tem a ver ali, ó, já vai tudo uma vez só. Então, a primeira letra lá, a terra foi afetada. Então, quando o anjo tocar a primeira trombeta, outra coisa, antes de a gente ir para pular a próxima fase, as trombetas, elas também são uma história linear, assim como os 7 selos, assim como as 7 igrejas, elas acontecem num período linear. Então, são fatos que aconteceram na história. Tá? Então, está aqui, ó, a primeira trombeta, a terra foi afetada, a segunda trombeta, o mar foi atingido, a terceira trombeta, as águas se tornaram amargosas. A quarta trombeta, o sol, a lua e as estrelas foram feridas. Isso a gente já viu através fala sobre os sinais da volta de Jesus Cristo, onde o sol, a lua escureceram e as estrelas caíram. A quinta trombeta, tormenta durante 5 meses, tá? E a sexta trombeta, tribulação durante a hora, o dia, o mês e o ano. Esses são fatos que aconteceram na história, especialmente o seguinte, os primeiros 4 aqui, eles trataram especialmente com o que aconteceu com Roma Ocidental. E as demais já tem a ver já com a história mais próxima aqui de nós, tá bom? Agora vamos adiante aqui. Estas 6 trombetas já aconteceu a manifestação dela, mas o que a gente espera é a abertura do 7º selo e a abertura do toque da 7ª trombeta, que é o período em que nós estamos vivendo. Tá? Você que está comigo aqui acompanhando, você vai ver que esse é o período que está vivendo. Ó, o que acontece quando o anjo toca a 7ª trombeta? Que é o tempo de agora. O que acontece? Esse aqui nós vamos ler. Apocalipse capítulo 11, verso 15 a 19. Se algum irmão encontrar e quiser compartilhar conosco, pode compartilhar, tá bem? Por favor. Apocalipse 11, versículos de 15 a 19. Exatamente. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos, que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra.
E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Grande saraivada, né? Para mim está só saraiva. Saraiva? Então veja, queridos, esse texto aqui é um texto riquíssimo, né? O que acontece quando a sétima trombeta ela é tocada? O anjo toca a trombeta e se ouve no céu grandes vozes. Ou vozes de anjos também, né? E aí diz assim, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor Jesus Cristo e ele reinará pelo século dos séculos. Ou seja, quando ele toca essa trombeta, ele está declarando, há uma declaração que corresponde ao último período, que culmina então com a segunda vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando se toca a sétima trombeta, esse é o último período. E é esse período que ele vai culminar com a segunda vinda de Jesus Cristo. Tá bom? Então você pode escrever aí no seu livrinho, né? O que acontece quando o anjo toca a sétima trombeta. Então a sétima trombeta corresponde então àquele último período, onde culmina com a segunda vinda de Jesus Cristo. A sétima trombeta anuncia que Deus passou então a reinar. Ele vai reinar. No verso 18, vamos ver o verso 18? Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruir os que destroem a terra. Aqui veja, queridos, aqui existe o galardão. O que é o galardão? O galardão é uma recompensa, um prêmio que você recebe. Mas tem o galardão, a recompensa para os justos e para os infiéis. Então a Bíblia diz o seguinte, que Deus, então, para os justos, ele vai dar o galardão da vitória aos servos, aos profetas, aos santos, aqueles que temeram o seu nome, mas também ele diz que vai dar o galardão para aqueles que destruíram a terra. E a Bíblia diz assim, que Deus vai destruir aquele que destrói a terra. Vai destruir a terra de que jeito? Com a sua maldade, com a sua impiedade, com a sua imoralidade e com o seu afastamento do Senhor. E com a falta de cuidado com a natureza que Deus deu. Esse também é um outro detalhe. Tá? Por exemplo, quando Deus criou o Jardim do Éden, ele colocou Adão e Eva, especialmente Adão, né, que diz a Bíblia, colocou para ser o que no Jardim do Éden? Para ser um cuidador, então ele cuidar da natureza. E agora é o seguinte, Deus, no livro de Gálatas, que Deus vai destruir aquele que destrói a terra. Em que sentido? Nós como cristãos, também dentro dessa visão, nós devemos ser aqueles que cuidam da criação de Deus. E a natureza é a criação de Deus. Da fauna e da flora, exatamente isso. Animais também, né? Você sabe que os animais, hoje, nós temos visto, não sei se você está me acompanhando aí, mas nós temos visto, ali, a minha esposa gosta muito de gatinho. E ela, enquanto vai no Instagram, fica olhando gatinho, tudo de gatinho. Às vezes manda alguma coisa para nós de gatinho na família. E ela às vezes acompanha aí gente que tem abandonado alguns animaizinhos. Apareceu até foi uma pessoa recentemente agora, acho que foi um cão. Sei que ele matou o animalzinho, deixou lá o animalzinho e alguém filmou, isso foi para a mídia. Sei que ele foi até detido, essa pessoa. Agora, irmãos, agora entre nós aqui, entre você que está aqui comigo e nós aqui na igreja. Né? Se o ser humano não cuida do outro, se hoje nós estamos agredindo a nossa própria espécie, né, ser humano, o ser humano, nós estamos agredindo uns aos outros, nós não estamos respeitando o ser humano. Como é que a gente vai respeitar os animais? Você percebe que hoje nós estamos vivendo um momento da história muito cruel, né? Aliás, existe um texto da revelação de Deus para nós, através de Ellen White, ela diz assim, Deus fez os mudos animais para a alegria dos homens. Deus fez os animais para a nossa alegria. E é verdade, né? Quanta alegria a gente tem com isso, né? Eu fui visitar uma família agora, vim de lá agora, e eles têm dois cães, boxer, cão grande. E assim, tem um que eles são bem pesados, pelo que eu vi, sabe? Tem até dificuldade de andar. Mas eu digo para você que está me ouvindo e você aqui na igreja, o amor que eles têm por aqueles animais é extraordinário. É como se fosse a família, né? É um animalzinho, mas a gente tem tanto amor por esses bichinhos. Eu achava que isso não era assim. Até o dia que meus filhos pegaram um gatinho e tal, a gente tem um amor por esses animais, né? Um carinho por eles. Né?
E a Bíblia diz que Deus vai destruir aqueles que destroem a terra, destrói a fauna, a flora, e mesmo o ser humano. Mas também existe uma recompensa para aqueles que são fiéis, para aqueles que são santos, para aqueles que são obedientes. Não é? Olha, no verso 18 afirma-se que as nações se enfurecem e que chegou o tempo da manifestação da ira de Deus, não apenas para recompensar os seus servos, mas para destruir os que destroem a terra. Uma expressão que se refere à corrupção moral. Destruir a terra é um aspecto moral, né? Assim, o anúncio da 7ª trombeta corresponde ao último período que vai culminar, então, com a volta de Jesus Cristo. Pergunta número 3. Ao tocar a 7ª trombeta, o que João viu dentro do santuário celestial? Ele viu alguma coisa lá dentro. O que ele viu lá? Lê para mim, então, Ângela. 11, 19. Nós já lemos, mas lê novamente, por favor. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões, e terremotos, e grande saraivá. Minha pergunta é o seguinte para vocês, queridos, que estão aqui comigo e estão conectados pela mídia social. O que João viu lá dentro? A arca da aliança. Ele viu. E na arca da aliança, o que isso representa a arca da aliança? Os 10 mandamentos, a vara de Arão. Então, ele viu a arca, é o seguinte, se ele viu a arca da aliança, quem é que ministrava no Santo dos Santos? Jesus é o ministro, né? Na hora que o Santíssimo ele se esvaziar, é sinal de que Jesus está voltando para buscar os seus filhos. Ou seja, o ministério dele naquele lugar terminou. E agora ele vem cumprir o propósito da existência para buscar aqueles que ele intercedeu. Uma trombeta, o que João viu dentro do santuário celestial? O que ele viu lá? Ele viu a arca da aliança. Isso que João viu lá. E a arca da aliança representa o quê? Representa a jornada do povo de Deus, representa o conserto entre Deus e o seu povo, a manifestação do cuidado de Deus, a direção de Deus, a intervenção de Deus. Então hoje, ao preencher uma ficha de batismo, eu perguntei para os meninos lá, né? Qual o nosso único intercessor entre nós do céu? Quem é o único intercessor? Jesus Cristo. E a gente vê isso é isso que ele fazia no santuário celestial. A última trombeta é o anúncio de que chegou o momento da execução do juízo de Deus sobre os mortos e os vivos, como manifestação do seu reino. Apocalipse 19, verso 9. Quem são os bem-aventurados ao soar a última trombeta? Quem são eles? Quem serão os felizes quando soar essa última trombeta? Pode ler? Pode ler, por favor. 19, verso 9? 19, verso 9. Então o anjo disse: escreva isso, felizes os que foram convidados para a festa do casamento do Cordeiro. O verso 9 continua. Bem-aventurados são E o anjo aqueles. ainda dizia: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Tá, esse é o texto, né? Então, a pergunta é o seguinte, queridos. Quem são os felizes? Quem são os bem-aventurados? Quem são eles? Então, me chamou o anjo, escreve. Bem-aventurado, quem são eles? Aqueles que são o quê? Chamados à ceia? A ceia do Cordeiro. O casamento, né? Ou as bodas, né? As bodas do Cordeiro, né? No mês que vem vou fazer um casamento aqui na igreja de Pinheiros, de um casalzinho muito querido, né? Eu a conheço desde a adolescência dela. É uma menina muito especial, né? E eles estão se preparando assim, já faz semanas, meses, né? E ela é, como toda noiva, um pouquinho ansiosa, né? De casamento as pessoas ficam ansiosas, né? E ela manda recado para mim, e ela manda WhatsApp. Pastor, desculpa incomodar. Eu falei, não, pai, esse é meu trabalho, pode falar comigo. Eu vejo que ela fica um pouquinho preocupada. Eu falei, já combinamos as músicas, combinamos como é que vai ser a recepção, combinamos a roupa, e vem combinando tudo, né? Combinando. Por quê? Porque aquele dia é um dia importante para ela. E para ele, né, é um dia de felicidade. Você lembra o dia que você casou? Eu lembro. Você lembra o dia que você casou? Foi maravilhoso. Lembra o dia que você entrou como noiva na igreja, como noivo? Bom, eu lembro do meu casamento assim. E todo ano a gente lembra com muito carinho do dia 9 de agosto, né? Todo 9 de agosto eu tenho que lembrar, não posso esquecer, né? 9 de agosto é uma data importante da minha vida pessoal, né? Mas foi um dia assim tão marcante pra gente. Era um dia frio, inclusive, era agosto, né? Era um dia frio. Me casei em São José dos Campos, que é uma região fria também
aqui no interior de São Paulo. Mas veja, o preparativo para tudo aquilo. Eu me preparei semanas, meses. A Lília, essa semana eu estava aqui no centro de São Paulo e nós participamos na rua chamada São Caetano. Passei por lá. E ela disse assim para mim, olha César, quando eu assim, desde adolescente eu tinha escolhido o tipo de vestido que eu queria. E só que na hora que eu cheguei na loja não foi o tipo que eu queria, porque achei mais bonito que eu queria. E ela me mostrou a loja que ela comprou. Eu nem sabia a loja. Bem na esquina da Tiradentes com a São Caetano, era a primeira loja da esquina, ali que ela comprou. Aí é demais para minha cabeça saber o nome da loja, né? É mesmo? Então, bem na esquina, assim, na rua São Caetano, ela falou, aqui que eu comprei meu vestido de noivo. Ela disse que ela pagou em várias parcelas, né? Pagou em várias parcelas, mas foi um dia memorável para a gente, né? Porque foram as bodas, o casamento. A Bíblia diz para a gente, ó, bem-aventurados, vamos preencher aqui, ó, bem-aventurados aqueles que são chamados, são escolhidos. Agora, esses escolhidos, irmãos, é Deus que escolhe ou nós que aceitamos a escolha de Deus? Nós que aceitamos. Nós que aceitamos, né? Não seria predestinação. Se não se der, nós recebemos nosso livre-arbítrio. Então, muitos são escolhidos, são chamados, mas poucos que aceitam, né? Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Bodas é casamento, né? Casamento de quem? Está aqui, ó. Havia 5 momentos, eu até coloquei aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Havia 5 momentos importantes na cerimônia de um casamento. Primeiro, o compromisso matrimonial. Um compromisso, né? Entre o esposo e a esposa. Quando eles vêm ao altar, eles têm um compromisso de fidelidade um para com o outro. Certo? É um compromisso. Segundo, o pagamento do dote. O pagamento do dote. Então você tem que fazer o seguinte, né? Nos tempos bíblicos havia o pagamento do dote. O que era o dote? O pai da noiva estipulava um valor, alguma coisa, e o noivo ele tinha que pagar. Lembra a história de Jacó? Qual era o pagamento de Jacó? 7 anos de trabalho. 7 anos de trabalho. Aí deram a mulher para ele errada, né? Deram a Lia, né? Mas ele queria mesmo ela, a Raquel. Aí tinha mais um dote para ficar com a Raquel. 7 anos. Eram mais 7 anos. Ele trabalhou 14 anos para pagar o dote. Pela esposa que ele desejava. 14 anos. Havia um custo para isso, né? Uma vez a minha filha, ela morou um tempo no Líbano. A Laura foi para o Líbano. Falei, Laura, é o seguinte, Laura. Se você for para tiver algum interessado, ele vai ter que me dar 5 camelos. Falei para ela, só aceito se os caras me derem 5 camelos para você. Ela ria, se divertia, né? Falei, não, você vai me dar 5 camelos, não te entrego menos 5 camelos, né? Você vai querer botar 5 camelos, não, nenhum, né? Onde vai colocar isso, né? Mas havia o dote. O dote era um pagamento que se fazia pela mão da esposa. Eu não sei por que fala pela mão, né? Porque quando eu casei, eu queria a cabeça, eu queria o corpo, eu queria o pé, eu queria tudo. Não só a mãe dela, né? Ela não é, Débora. Você quer tudo, né, Débora? Quando casa, você quer tudo. Mas é uma força, é algo assim, especial. Só, quando eu fui falar com o meu sogro, eu falei, ó, queria pedir a mão de casamento da sua filha e tal, mas eu queria era tudo, não era só a mão, né? Ó, um outro aspecto. A preparação da noiva para as bodas e o preparo do lar por parte do noivo. É isso que acontece hoje ainda, né? A esposa se prepara para o casamento e o marido se prepara para fazer o lar. Hoje não é tanto assim, por quê? Hoje vai tudo junto, né? Você compra a casa junto, você compra o carro junto, os móveis você acaba comprando junto. Antigamente, há uns 40, 50 anos atrás, ainda era assim. O esposo, ele é responsável pela casa, para comprar, né, o automóvel, a casa, e a esposa era responsável por fazer o casamento, né? Lembra disso? Quem pagava o casamento era a mulher. E o marido responsável pela manutenção posterior. Hoje não, né? Hoje se divide tudo, né? Hoje se divide todas as coisas. Mas aí havia esse compromisso. Outro aspecto, a cerimônia das bodas, em que o noivo dava seu reconhecimento público do pedido de casamento e colocava sua capa nos ombros da noiva, enquanto o cortejo se dirigia para a festa. Havia, assim, ele colocava a capa nos ombros da noiva. Não é? E o quinto aspecto, a festa normalmente era na casa do pai da noiva. Desculpa, do pai do noivo. A festa normalmente era na casa do pai do noivo. Hoje se faz na casa da noiva, né? Fazendo na casa da noiva. Nos tempos bíblicos era na casa do pai do noivo, né?
Desse mesmo modo, Cristo como sua noiva, até o momento de levá-la para o lar eterno. Aí a pergunta, quem é a noiva do Cordeiro? É a cidade santa, Nova Jerusalém. Vamos ver aqui, Apocalipse 21, vamos lá. Angelino, você pode ler para mim, Angelino? Sim, pastor. Apocalipse 21, verso 1 e verso 2. Então, por favor. Quem é a noiva do Cordeiro? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Quem é a noiva do Cordeiro? E a Nova Jerusalém representa quem hoje? A igreja, está aqui, ó. A Nova Jerusalém, onde o remanescente fiel irá habitar, é chamada de noiva de Cristo. Assim, a noiva é uma figura que representa as pessoas justificadas pelo Senhor e que vivem em harmonia com a vontade de Deus. Então, a noiva de Cristo são aqueles que compõem a sua igreja. Mas que igreja? A igreja, ok. A igreja não como placa. Não como placa. Mas a igreja que procura seguir a palavra de Deus. E a Bíblia diz para a gente claramente no livro de Apocalipse que fala daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Se você que está me ouvindo, se sua igreja guarda os mandamentos de Deus, conforme Êxodo capítulo 20, todos os mandamentos, é lógico que ninguém tem condição de guardar segundo o que diz a Escritura. Mas a gente pode fazer isso segundo a vontade de Deus e segundo a ajuda do Espírito Santo. Se a sua mente estiver ferida cabalmente do Espírito Santo, você vai conseguir se aproximar do plano da perfeição através de Jesus Cristo. Nós nunca seremos perfeitos enquanto o pecado não for eliminado. Enquanto Jesus Cristo voltar, nós continuaremos sendo imperfeitos. Nós podemos ser perfeitos, a gente pode ser perfeito diante da nossa humanidade, certo? Da nossa humanidade pecaminosa. Isso a gente pode fazer, procurar aferir mais próximo ao que Deus espera de nós. Mas não tem dúvida que a igreja é a noiva de Jesus Cristo. Quando o compromisso de casamento se confirmou? Quando é que foi confirmado isso? Quando o pai viu o filho. Quando Jesus morreu na cruz. Exatamente. Não é? Não foi na criação do mundo, não foi quando a Nova Jerusalém desceu do céu, não. O pacto, o compromisso, o casamento, ele foi feito quando Jesus Cristo foi enviado para cá. Quando Jesus foi enviado ao mundo. Em Cristo, nós somos escolhidos desde a eternidade. Escolhido a gente foi. Mas, no entanto, foi a encarnação de Jesus Cristo que se concretizou o compromisso da parte do Senhor. Quando nós fomos escolhidos? Desde a fundação do mundo. Mas quando que nós concretizamos esse compromisso do casamento de Jesus com a igreja, com a Nova Jerusalém? Foi por ocasião da sua encarnação e concretizado ali na cruz do Calvário. Qual foi o dote que Cristo pagou? O que ele pagou? Precioso sangue. Isso. 1 Pedro, capítulo 1, verso 19. Quer ler, Eric? Você consegue ler? Está ali? Não, acho que é pequenininho. Pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, qual foi o dote que Cristo pagou? Mas pelo seu sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O sangue de Cristo foi o dote. Não é? Quando me casei, eu tinha pouca coisa. Não pude dar muita coisa, né? Mas o que a gente dá um para o outro é a vida que a gente dá um para o outro, né? Quando se casa, você entrega a sua vida para sua esposa entrega a vida para você. É assim que acontece, né? Porque o que nos mostra aqui é que o dote que Jesus ele entregou a sua vida por nós, a sua que tinha de mais precioso, que era a própria vida dele, ele entregou pela sua igreja e ele entregou como um dote pagando por nós, né? E deixou, né, pastor, de ser um espírito para ser sempre carne, né? Isso, né? Ele se encarnou, diz a Bíblia, né? É para sempre, né? Então, ele se encarnou, ou seja, tornou-se matéria, né? não só espírito. Para Né? sempre, né? Isso, para sempre. Né? Ao morrer na cruz, Jesus pagou o dote, a sua justiça, o seu caráter, foi indicado perante o universo. Né? Como é que a gente deve se preparar para a segunda vinda de Cristo? O que eu tenho que fazer? Vamos lá. Hebreus 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então, como que a gente vai se preparar para a segunda vinda? Primeiro, tendo a paz com quem? Com todos. Com todos. Quer dizer, então, quando fala a paz de todos, a gente tem que ter harmonia entre nós aqui, não é verdade, irmãos?
É harmonia na igreja. A igreja é um lugar para a gente ter harmonia nos nossos lares. Eu sei que isso não é uma coisa muito simples, mas Deus espera que nós sejamos pessoas que busquem a harmonia, que busquem a paz. Outra coisa, viver com paz no mundo que a gente vive hoje. Porque a paz, ela não tem a ver só com o nosso daqui para fora, é internamente, né? Porque às vezes você não pode... hoje as nações procuram a paz, mas elas não vão encontrar. Não tem paz dentro dele. Não, então, o que acontece hoje, né? Quando a Bíblia fala assim que o mundo fala que haverá paz e vai acontecer uma repentina destruição, diz a Escritura Sagrada. A paz, ela é encontrada para aqueles que buscam Jesus. Jesus dá o equilíbrio para a gente, Ele que dá isso para a gente. E como é que termina o verso, Ângela? Seguir a paz com todos. Isso. Eu fechei aqui, peraí. Ah, perdão, desculpa. Não, tudo bem, tá fácil. 12 e 14. Então, seguir a paz, tem a paz com todos. Eu fechei, não estou achando aqui, cadê? Hebreus 12. Verso 14. Seguir a paz com todos. Isso. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é santificação? Quando fala assim, santificação, o que é? É viver segundo a palavra. Certo? Veja, nós somos justificados por Jesus Cristo. Ele pagou o preço que nós devemos pagar. A santificação, o que é a santificação? É o andar com Ele todos os dias. É o viver com Ele todos os dias. Assim como você fica com a sua esposa, com os seus filhos. Eu agora, depois que eu comecei a cuidar da igreja mais local, eu estou convivendo muito mais com a minha esposa do que eu convivia antes. Muito mais, porque a gente está mais próximo, né? Antes eu viajava muito, ficava muito tempo fora de casa, né? Eu tinha muitas reuniões, passava várias noites fora de casa durante a semana. Agora não. Agora é todos os dias. Ela diz assim para mim, está na hora de viajar. Está na hora de viajar. E eu entendo bem o que ela está querendo dizer, né? Mas como é que a gente deve se preparar para a segunda vinda de Cristo? Como é que deve ser? Por meio de penitências? Não. Pagamento de perdão? A gente tem que fazer isso? Não, né, gente? Não é necessário fazer nada, porque Jesus fez tudo? Não, ele fez, na verdade ele fez tudo que nós não podemos fazer. Correto? Tudo que nós não podemos fazer, ele fez. Veja, eu posso me salvar? Não. Eu não posso me salvar. Quem pode perdoar os meus pecados? É Jesus Cristo. Então, você que está me ouvindo aqui, entenda de uma coisa. Jesus já fez tudo. Isso a gente chama de graça. A graça, ela foi de graça para nós, mas custou muito para o Senhor. A graça de Jesus Cristo é uma dádiva do céu para nós pecadores. Então, como devemos preparar para a segunda vinda de Cristo? A igreja deve viver justificada mediante a sua fé e crescendo em santificação. O que é crescer em santificação? É o estudo da Bíblia, é a oração, é você vir para a igreja, não é? Seguir a fé, seguir os mandamentos, porque os mandamentos, o que eles expressam? Eles expressam o caráter de Deus, a vontade de Deus. Então, se o mandamento é bom, como é que Deus é? Bom. Se o mandamento é justo, Deus é? Se o mandamento é eterno, porque Deus é eterno. Porque é o reflexo do caráter de Deus. Para que estejamos preparados para a sua vinda, precisamos estar em paz com Deus. Por meio de uma experiência da justificação. O que é justificação? É o que Cristo pagou pela gente. Você só é justo porque Cristo é justo. Porque as tuas obras, elas fazem separação entre nós e Deus. Elas separam a gente. Mas pela justiça de Cristo, Ele eliminou, não é, esse abismo que existe entre nós e o céu. E avançar na caminhada cristã. A última pergunta de hoje. Aqui nós costumamos terminar sempre por volta das 8 horas da noite. Então, se você vier aqui, começamos o culto às 7, estudamos a palavra, como você está vendo, estudamos a palavra de Deus e concluímos sempre por volta das 8 horas. Né? Quando Jesus estiver pronto para voltar a este mundo, o que será dito no céu em relação aos remidos? Apocalipse 19, verso 7. Ou desculpa, 17. Verso 7. Regozijemos e alegremos e demos-lhe glória, porque vinda já a sua esposa se aprontou. Muito bom. Então, quando Jesus estiver pronto para voltar a este mundo, o que será dito no céu em relação aos remidos? O que eu disse para ele? Então vamos lá. Alegremos, exultemos
E dele-emos o quê? A glória. Porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, a si mesma, já se ataviou. O que é ataviar? Se arrumar. Está preparada, né? Minha filha se casou faz 3 anos. Agora, completou 3 anos do casamento dela. E quando ela estava prontinha, mandaram me chamar. Exato, mandaram me chamar. E assim como seus filhos são lindos, os meus também são. Porque eu acredito que seus filhos são lindos. Para vocês. Assim como a minha é linda para mim, né? E quando me chamou assim, eu fui lá no ambiente, a minha esposa estava arrumando ela, né? Ela estava de costa. E aí ela disse o seguinte, aí a Lília falou, só não faz ela chorar, porque a maquiagem estava prontinha, não faz ela chorar. Aí ela virou. Mas que cena extraordinária, né? Aquilo na minha mente assim, ficou muito marcado, o rostinho dela. Ela estava realmente linda. Ou seja, ela estava ataviada, estava preparada para encontrar o noivo no altar. Estava preparadinha para poder começar as bodas do casamento dela, assim como Deus espera que a sua igreja esteja preparada, né? Mas quem que vai nos preparar? Quem é aquele que vai nos arrumar? Quem é aquele que vai nos ajeitar? Não é o cabeleireiro, não é o maquiador, não é nada disso. Quem é que prepara a gente para as bodas do Cordeiro é o próprio Jesus. Ele já fez isso. Ele está disposto a atender, não é, aquilo que Ele propôs para nós, que nós estejamos dispostos a abrir o nosso coração. Você que está me ouvindo aí, abra o seu coração para que Ele possa preparar você para esse momento extraordinário, esse lindo momento. Os 8 primeiros versos do capítulo 19 transcrevem uma alegria espetacular, com aleluias, louvores ao Cordeiro, que vence e revela todas as artimanhas e perversidade de Satanás e lançará no lago de fogo. Ou seja, Deus vai destruir a besta, o anticristo e o diabo. Deus vai destruir. Deus vai pisar com seus pés e vai lançá-los no lago de fogo, diz a Escritura Sagrada. Após os 1000 anos, Jesus virá para dar ao remido um novo céu e uma nova terra, no qual eles habitarão para sempre. O céu terá lugar à grande ceia das bodas do Cordeiro, e sem dúvida será a maior e mais emocionante de todas as festas do universo. Eu quero estar lá, minha gente. Eu quero estar lá. Você quer estar lá? Eu quero. Eu sempre ao final de cada Santa Ceia, eu lembro e repito isso, né? As bodas do Cordeiro. Jesus vai estar sentado numa grande mesa junto com todos os salvos. Ele vai ter essa visão, né? Todos os salvos sentados, Jesus na ponta da mesa e todos os salvos ao redor, para tomar a ceia, para desfrutar da ceia do Cordeiro. Esse vai ser um dia glorioso. Vamos fazer nosso compromisso? Eu quero ler com você. Se você está comigo aí na tela, você pode ler também o compromisso. Você consegue ver ali? Dá para ver? Então está aqui, meu compromisso. Eu vou ler. Se você quiser fazer o compromisso, você lê comigo o que está lá na frente, tá bom? Meu compromisso. Eu entendi, sétima trombeta aponta para a redenção final dos fiéis por Cristo Jesus. Nessa ocasião, se dará a união espiritual entre Cristo e sua noiva, aqueles que habitarão a Nova Jerusalém. Eu me comprometo a fazer parte do seu povo fiel, para que naquele dia faça parte dos salvos. Eu quero ser membro da igreja que prega a verdade conforme a Bíblia e anunciar que muito em breve Jesus Cristo vai voltar. Que façamos nós parte desse grupo, irmãos, por ocasião da vida de Cristo. Tá bom? Você tem um hino separado? Tá bom. Vamos cantar então o último hino e depois nós vamos orar. E aqueles que estão aqui comigo, nós vamos hoje comer uma coisinha gostosa. E se você quer vir comigo na próxima semana, você é o nosso convidado, tá bom? Não há tráfego nas ruas, o barulho
barulho já cessou, os ceifeiros lá no campo já deixaram seu labor. Em suspenso está a terra, é a volta do Senhor. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, e Ele vem me buscar. Eis que se abrem sepulturas ante a ordem do Senhor, os remidos ressuscitam entre hosanas e louvor. Mas os maus em desespero, em angústia e aflição, se escondem pelas rochas, fogem da destruição. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, Ele vem me buscar. Já os salvos vão subindo, ouço o coro angelical, todo o céu está se abrindo, há um brilho sem igual, como o som de muitas águas nós ouvimos ecoar. Aleluias ao Cordeiro, nós já vamos para o lar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, Ele vem me buscar. Nós temos alguém que está pedindo oração aí? Tem. A Ana Rodrigues está pedindo que ore por ela e pela família dela. Ana Rodrigues. Nós vamos orar então pela Ana Rodrigues, por ela e por a família dela. Isso. Tá bom? Então vamos lá. Oremos também, pastor, pela família do Elvis, meu amigo. Ele teve 7 cânceres e um AVC com 55 anos. Morreu essa noite. A família está muito sentida. É um amigo meu do interior. Tá bom. Querido Deus e Pai, vamos encontrarmos hoje à noite aqui na Tua casa. E ao nós percebermos pela Tua palavra que o Senhor nos traz algumas advertências, chama-nos a atenção para aquilo que já aconteceu, mas especialmente por aquilo que ainda vai acontecer, do tempo do fim, sobre a vida de Cristo, que nós estejamos prontos para esse grande e maravilhoso dia, Senhor. Abençoe o Teu povo aqui e ao redor do mundo. Eu quero orar agora de maneira especial pela Ana. Ela solicita oração por ela e por sua família. Queira Deus derramar sobre esta família, de maneira poderosa, os Teus cuidados e Tua bênção sobre ela, Senhor. Amém, Senhor. Oramos também por a família enlutada, a família do Elvio. Te peço, Deus, que cuide da família deles e que traga o conforto que eles precisam, Senhor Deus. Esse Teu filho que sofreu muitas adversidades, enfermidades, mas, Senhor Deus, apesar de tudo isso, o Senhor tem um amor grandioso por nós. Isso é resultado do pecado, do que o inimigo fez e faz com as pessoas, mas que possamos confiar que o Senhor vai transformar tudo isso em algo feliz e bom para cada um de nós. Dá-nos a Tua bênção, uma noite especial, com a Tua proteção,
E também, Senhor Deus, peço uma bênção agora para o alimento que nós vamos compartilhar junto com os que estão aqui na igreja, que aqueles que trouxeram, aqueles que receberam o alimento, aqueles que prepararam e aqueles que vão compartilhar conosco, que também recebam a bênção do alimento diário em sua casa. Oramos para aqueles também que estão conosco pela internet, que também sintam o desejo de estar aqui conosco em algum momento, para compartilhar conosco a palavra de Deus e também nos confraternizar junto com eles. Amém. Nos dê a tua graça, o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e a você também, que esteja conosco. Vamos estar aqui no próximo domingo, no próximo sábado, no próximo domingo. Eu vou estar aqui para compartilhar com você a palavra. Deus te abençoe e tenha uma boa noite, tá bom? E a vocês também aqui na igreja. Amém. E ao senhor também. E a família. Desligar o... Meu óculos quebrou, eu perdi meu óculos. Você desliga, né?